de uma arma dessas aí está entre 10 e 15 mil para ingressar. Essas armas não são utilizadas contra o guarda, contra o policial, contra o juiz ou contra o promotor. Não é essa a finalidade delas. Como o sistema dá lucro, as galerias dão lucro, você não pode perder o teu controle sobre o tráfico. Portanto, você tem que proteger suas bocas. Então essas armas são para que a galeria do lado não invada, para que a de baixo não suba, para que a de cima não desça. Tem arma na galeria, o sujeito vai pensar duas vezes antes de invadir. Então é para a manutenção do controle interno. Assim como você tem que manter as suas bocas na rua, mantém aqui. Em razão lá daquela divisão que eu expliquei lá no início, para evitar morte de preso dentro da prisão, quando alguém é preso, o sujeito tem que perguntar: que galeria tu quer ir? Posso para a galeria tal. Posso para a galeria tal. Então hoje o central se tornou assim, algumas regiões da cidade só entram em determinadas galerias. Por exemplo, Zona Norte, que Farrapos, Santa Rosa, o pessoal ali da Arena do Grêmio, etc. ali, primeira e terceira do D, só entra ali. Conceição, segundo do A. Bom Jesus, Viamão, um pouco da Restinga ali, terceira do F. Manos, segunda e terceira do B. Unidos pela Paz, que é o sucessor dos Brasas, segunda e terceira do C. Então o sujeito chega lá embaixo e é perguntado. E aí eles têm que ter isso aqui para manter as galerias. Essa pistola que está aqui, ó, uma pistola Taurus, um dos últimos modelos da Taurus, calibre 9mm, novinha, uso restrito. Fiz um ofício para a Taurus, perguntei onde é que foi essa arma. A Taurus me respondeu que essa arma foi exportada para Miami em outubro de 2010. No início desse ano eu a fotografei dentro do Centrão. Foi para Miami, voltou. Que viagem fez essa arma? Nós chegamos a ter celas no Central, hoje estamos diminuindo isso por força de interdição. Chegamos a ter cela com 40 pessoas, 40 e poucas pessoas. Naquelas celas que inicialmente eram para 4, foram transformadas para 8, como disse para vocês, entrou 40. Daí não há como o prédio resistir, entende? Nos pátios. Pode ver ali que as portas já se foram, ó. Essa manutenção interna da galeria, fiação, etc., isso é feito pelos presos. Daí aquilo que eu expliquei antes, ó, o banheiro de cima, isso não era projetado, ele infiltra para a cela de baixo, o preso faz uma canalização ali com um plástico, garrafa PET, para cair lá no pátio. Daí para manter a cela mais seca. Ó, pode ver que ali tem um plástico, ó, que a água escorre lá, faz um duto ali com garrafinhas PETs, ó. Isso é a filtração de cima para a cela de baixo. Ó. Praticamente todas as celas têm isso aí. Só não tem isso a última cela lá em cima, porque não tem banheiro para cima. Mas as de baixo, todas têm. Ó. Faz os dutinhos e vai canalizando o esgoto. Essa aqui é uma situação também que contribui muito para a destruição do presídio. O sujeito, para conseguir dormir, como não tem espaço no chão, já está tomado, ele faz uma cama e fixa essa cama perto do teto. Então ele pega plástico, pano, faz uma trama e fixa. Só que para ele fixar essa cama, ele tem que furar a parede, entende? Para passar os troços, daí vai fazendo um queijo, assim. Então isso é uma cama suspensa. Aqui uma outra cama suspensa. Os esgotos que são desviados ou que caem pelos canos, como os canos foram rompidos, não tem capacidade, se espatifam no pátio ali, sabe? Em alguns locais, o pessoal faz uma barricada com cobertor
que é para as fezes não se esparramar no pátio. Entendeu? Tem que ficar claro assim, ó, todo o pessoal de visita, criança, etc., eles são esses mesmos locais, entende? Tá? Então por isso que a gente tem uma contaminação grande aqui, tá? Principalmente nas galerias. Tá? Este ano, tá? Nas mortes matadas, tá? Isso fere a regra do jogo. Se matar gente dentro da cadeia, fere a regra do jogo. Sabe? É quase que nem fugir, assim, não pode. Pega mal. Então as pessoas morrem mais de causa de doença mesmo. Tá? Este ano, até na semana passada, 29 presos foram no óbito. Tá? 72% morreram de insuficiência respiratória. 48% morreram com menos de 30 anos. Tá? E não me lembro agora, se não me engano, 42% morreu em até 5 dias da internação. Então o sujeito para de respirar aos 30 anos, tá? E morre logo que é internado. Nos esgotos dos quartos. Os policiais militares se sujeitam também a situações muito indignas nessas revistas, atrás de armas, celular, etc. Há registros de policiais que contraíram leptospirose, esse tipo de coisa. Não? Essa é uma galeria que ainda está no padrão tradicional, ou seja, ela não tem os banheiros dentro da cela, os banheiros é lá no fundo. Essa galeria é uma das mais lotadas e a mais danificada do Central. Tem 470 presos dentro da galeria que usa 3 banheiros. Dia de visita isso vai a 600, 700 pessoas para usar 3 banheiros. Esse aqui é um banheiro da visita no pátio. Nas prisões decentes, a visita usa um banheiro e o preso usa outro banheiro. Não compartilha banheiro, não compartilha pátio, não compartilha galeria. E visita não é tocada, quem é revistado é o preso. Veja, completamente diferente. Só que isso custa caro. E esse sistema nosso aqui é muito mais barato. Não precisa de gente para cuidar. Não. Se os presos pararem de funcionar, não sai nem audiência no fórum. Porque quem traz o preso lá do fundo da galeria e apresenta na boca da galeria para audiência é o próprio preso. Se um preso se recusar a sair, quem é que vai tirar ele lá de dentro? Podemos tirar? Podemos. Vamos ter que mobilizar aí metade dele. Um batalhão de gente, congelar a prisão para entrar à força com escudo, etc. Os caras estão armados lá dentro para tirar uma pessoa. Até nós fazer isso aí, a audiência já se foi com as horas. Entende? Então é o preso que gerencia, o preso que faz a comida, o preso que faz a limpeza, o preso que faz a alimentação, o familiar do preso que mantém a situação de higiene, roupa, etc. Agora eu vou dar um pulinho para o lado de fora da cadeia. E aí o sujeito entra dentro desse sistema. Veja que aqui em Porto Alegre, toda e qualquer pessoa que for presa entrará ali. Inclusive as comarcas contíguas. Então nós colocamos nessa pessoa uma cultura e ela acha, bom, cadeia é isso aqui. Entende? Ele recebe uma carga cultural de facção, etc. E essa carga ele leva para adiante. Então, se nós fôssemos fazer um sistema para dar errado, para dar tudo errado, para não funcionar mesmo, nós faríamos exatamente como está agora. Entendeu? Misturamos com o preto, deixamos ele atiradão, e aí depois nós vamos, aspas, ressocializá-lo no semiaberto. O preso mais irrecuperável que tem, sabe qual é? Esse é o mais difícil, assim, aqueles dilemas que a gente tem. Sabe qual é a coisa mais importante para recuperar um preso? A mãe. A mãe. Quando o cara não tem mãe, é uma tragédia. Tem muita gente sem mãe. Um menino de rua aqui, ele sabe. Esses dias eu peguei uma situação no preso.
Né? Até os 12 anos ele veio como pedinte. Pedinte. Dos 12 aos 18, FEBEM. Né? Dos 18 aos 30 na cadeia. Nos últimos 5 anos não recebeu a visita de ninguém. Ninguém o visitou. E não tem mãe. O padrasto, quando era criança, o espancava. Ele tem 7 crimes contra o patrimônio, 7 condenações. Né? Roubo e furto. Nenhuma ele consumou. O cara é tão miserável, daqueles tão miserável que rouba, os caras pegam ele na sequência, ele sabe. Entendeu? Quase tipo esses que eu vi fazendo sexo aqui nem pra cá. Tá? E aí eu fazer o que com esse cara? Fazer o que com ele? Né? Deixar ele na prisão resolve? Não resolve. Soltar, ele vai aprontar? Não há dúvida nenhuma. Vai roubar de novo? Vai roubar de novo. Não tem o que fazer. Então a gente fica aí. Não faz de conta, né? Torcendo para que ele não faça um crime muito grave, porque senão sobra até para o juiz que soltou o cara. Mas o cara sem mãe é difícil de lidar. Bom, então no semiaberto ele leva essa cultura que ele recebeu dentro do sistema. E aquelas dívidas que ele contraiu dentro do fechado, ele vai ter que começar a honrar o pagamento. Tá? Então, se ele recebeu o apoio da facção lá, do pessoal da galeria, que deu para ele comida, roupa, etc., agora está na hora de pagar. Tem que pagar. Tá? Quando eu disse antes que o lema do PCC se assemelha aos humanos, é isso, porque o PCC tem bem esse lema, assim, ó, paga a comida, não tem advogado, pagamos, transporte para a família, pagamos, cesta básica para a família, ok. Quando sai, tem. Não tem como sair disso, entende? Vai ter que cumprir as determinações que lhe foram impostas. Tá? Qual é o risco que esse sujeito no semiaberto produz para nós aqui? Patrimônio. Patrimônio. Ele busca o nosso patrimônio. Tá? Por exceção, nos afeta enquanto pessoa. E quando afeta, dá gritaria. Dá gritaria. Tá? O caso aqui da médica, buscou patrimônio, afetou a pessoa. O caso do velhinho aqui lá, que roubava o cara, pusava por cima dele, afetou ele. O caso do latrocínio da Ramiro. Entende? Todos buscaram patrimônio, afetou a pessoa, classe média grita. Tá? Grita. Entendeu? Enquanto eles ficarem se matando entre eles, nós estamos tudo bem. Tudo na boa. Ficar né? Não nos afetou. Aonde nos afetou, nós berramos. Então esse preso solto nos afeta o patrimônio. Às vezes passa da conta. Por que o número de latrocínios despencou? Por causa do crack. O cara fumou arma. Capaz que um sujeito com um revólver vai assaltar um pedestre. Não é o custo-benefício ridículo, a arma vale muito mais do que o que ele ia tomar do pedestre. Então ele já fumou a arma. Então o nosso roubo de pedestre é mais na violência física ou na faquinha, um troço assim. O craqueiro fumou na época da cocaína, não. Pois daí tinha mais latrocínio, o cara estava mais cheirado e a vítima dava uma reagida e pá. Onde é que nós temos o assalto com arma? Atrás do carro. Atrás do carro. Algum comércio.